O Campeonato Brasileiro já tem um treinador demitido depois de uma rodada. É o Alberto Valentim. Eu acho que ninguém melhor do que o próprio para explicar essa demissão inusitada. Pelo menos antes de ouvi-lo, é o adjetivo que eu consigo encontrar para essa demissão. Alberto Valentim, bem-vindo ao Seleção. Você consegue explicar para a gente por que você foi demitido depois da primeira rodada do Brasileiro? Bem-vindo. Rezec, obrigado, maestro. Prazer ver todos vocês, Luiz e Roger. Primeiro, deixar muito claro aqui, acredito que vocês já saibam, né, algumas notícias que saíram, duas na verdade, que são fake news, né, isso aí acredito que vocês acreditam nisso também, porque foram em verdades muito, posso usar um termo assim, até um pouco pesado, nojentas. Uma nojentíssima que foi em relação à minha vida pessoal e a da família também aqui do Cristiano Drusch. A outra que não é verdade é que eu tive uma discussão com o Elton. Não teve nada disso, pelo contrário, os jogadores se mobilizaram, não deixaram nem eu sair da minha sala dentro da arena para que eles tentassem reverter essa situação. Tá? Eu só queria iniciar esse bate-papo nosso, Rezec, falando um pouquinho disso aí para deixar bem claro para todos. Repito, acredito que as pessoas acreditam que, principalmente a da minha vida pessoal, que não é verdade. Vamos lá. Desde a minha chegada aqui no Cuiabá, eu sempre fui muito aberto. O Cristiano sabe disso, que sempre deixei ele fazer as colocações dele, eu tinha as minhas, algumas coisas nós não concordávamos. E falávamos horas e horas. No domingo, quando nós fomos campeões, eu sei exatamente, falamos 47 minutos. E eu sempre deixando muito, porque respeito muito as hierarquias, mas tudo tem um limite. Então, quando alguma coisa começa a ser levada muito para dentro do campo, querendo quase obrigar que eu colocasse certos jogadores ou tirasse outros, isso já fica um pouco mais... o relacionamento já começa a ficar um pouco desgastado. Ele, na semana que passou, ele foi muito incisivo com algumas colocações. Eu soube, na quinta-feira, que eu poderia ser demitido. Então, eu segui com a minha forma de trabalhar, meus treinamentos, aquilo que eu estava achando que poderia ser o melhor para o Cuiabá no momento. E depois do jogo do empate, pelo que eu soube quinta e sexta-feira, eu até imaginava e não quis externar isso para ninguém, nem dentro da minha casa com a minha mulher e nem para os jogadores, que eu não queria colocar nenhuma pressão a mais do que todos os jogadores já têm, porque eu achei que seria uma coisa que poderia nos prejudicar no jogo. Os jogadores só souberam dessa conversa que eu estou falando agora para vocês, que essa pressão que eu tinha de escalar e um ou outro que não vinha jogando, e eu só citei isso a eles, porque eles ficaram incrédulos também com a demissão no vestiário. Eu só passei a eles isso logo depois do jogo. Eu não quis envolvê-los, enfim, ninguém, só o Fernando que sabia, o Varley, que é o coach que eu tinha levado, e o Jorginho, que é o nosso preparador físico, uma pessoa de um caráter enorme também. Enfim, esse aí, ele tomou essa decisão. O que eu quero falar rapidinho antes de vocês fazerem outra pergunta, Rizek e amigos, é que hoje eu vi uma declaração até do Cristiano dizendo que o time estava descontente, que foi uma contratação equivocada da parte deles, que ele não via nenhum padrão do nosso time. Eu me coloco à disposição, isso eu faço porque eu tenho toda uma carreira pela frente e humildemente eu me coloco à disposição de vocês ou de qualquer outro veículo de mostrar, porque todos os meus treinos são filmados com drone, eu me disponho a alguma outra oportunidade de levar para vocês todos os meus treinamentos, ou parte deles, né, que mostra muito a transferência que nós fazíamos, os nossos treinos para os nossos jogos, dentro do estadual, que nós fomos campeões de forma invicta, né? E não é fácil ser campeão de forma invicta. Não me interessa, de forma alguma, com todo respeito,
se o Cuiabá era ou não favoritíssimo. Tá? O importante é que nós fomos campeões. Atingimos um título que o ano passado o clube não ganhou. Então, é muito fácil, né, uma pessoa que eu respeito, que é o presidente do clube, o Cristiano, que é da família do Clube Empresa, mas chegar para vocês, para a imprensa, depois e falar que o time não tinha um padrão de jogo. Eu provo o contrário para vocês dentro das filmagens que eu tenho, dos nossos treinos e dos nossos jogos, que vocês vão ver que é a mesma coisa e tudo aquilo que nós fazemos, as nossas variações ofensivas. Então, eu estou aberto para depois, além, é lógico que fica a minha palavra contra a dele, a opinião dele, que eu respeito como dirigente e como torcedor, vendo aquilo, mas eu preciso me defender um pouquinho, que não é exatamente o que estava acontecendo aqui no meu dia a dia. Não, você citou o Clube Empresa, administrado por uma família. Para muita gente acredita que você transformar o clube em clube empresa é a solução de todos os problemas, a partir dali está tudo resolvido, mas não adianta nada se o clube empresa for administrado de forma amadora. No caso do Cuiabá, não vou nem entrar no mérito da demissão do Alberto, porque eu não acompanho os jogos do Cuiabá com a devida atenção para julgar o trabalho do Alberto. Vejo apenas os números, né? Ele está invicto, mas me chama a atenção o seguinte: nesse Campeonato Brasileiro, a gente tem uma limitação para demissão de treinadores. Você só pode demitir um técnico em toda a competição. É uma novidade desse ano. E o Cuiabá já gastou esse cartucho na primeira rodada. E isso, para mim, é um grande sinal assim, de má gestão. Porque se você quer demitir um técnico, se ele já entra no campeonato assim tão ameaçado, você já queimou esse cartucho na primeira rodada. Isso é muito curioso. Fala, Luiz, só temos tempo para uma pergunta hoje aqui para o Alberto. É contigo. Opa, então obrigado pela primazia. Quero dizer assim, preciso contextualizar. O Alberto Valentim, nos contatos pessoalmente que tive com ele em algumas ocasiões, por conta de viagens em aeroportos, em jogos, falando de futebol, fizemos alguns programas, 2 especificamente de forma presencial juntos, e conversamos muito antes da gravação sobre conceito de jogo, sobre trabalho e tal. Então sempre fui muito impressionado positivamente com o trabalho do Alberto Valentim, sempre entendi que suas ideias de jogo tem tudo para dar certo, para avançar na carreira dele. E aí a gente tem, Alberto, 2 ou 3 saídas que não são as saídas normais, né? São saídas assim mais conturbadas. Como é que você explica isso? Por quê, né? Aonde está o ruído? Aonde entra talvez a melhora do teu lado para que você possa dar sequência e fazer uma temporada inteira completa do seu trabalho no clube? Vamos lá. Ô, Luiz, obrigado pelas palavras. Eu vou lembrar aqui rapidamente, no seu tempo que eu tenho, mas, por exemplo, eu tive uma saída conturbada por parte dos torcedores, e quando eu falo que quero mostrar um pouco do meu trabalho é para vocês e para o torcedor também, né? Porque eu acho muito importante, eles são a parte principal de todo o clube, são os torcedores. Vou dar um exemplo do Vasco, por exemplo, que a minha saída, a torcida foi estava um pouco contra a minha permanência. Vamos lá, eu com o Vasco da Gama, eu fui campeão invicto com 100% da Taça Guanabara. Eu chego em 3 finais no Campeonato Carioca, na Taça Rio, sem perder ainda, porque eu perco nos pênaltis. O Arrascaeta me faz um gol no finalzinho, de cabeça. E depois perco a final, e me parece uma coisa mais normal, por se tratar de um Flamengo já forte na oportunidade. Sabe, Luiz? E tinha uma pressão enorme, enorme. Eu quero que vocês só lembrem disso. Para eu colocar o Lucas Santos, só está dando um exemplo aqui. Ele tinha acabado de fazer uma Copa São Paulo muito boa e foi treinar com a gente no profissional. Eu me lembro muito bem, num jogo contra o Bangu, o Rossi se machuca nos primeiros minutos do jogo e ele... eu tenho que fazer uma substituição. A torcida no Maracanã pede a entrada do Lucas e eu, naquele momento, opto pelo Ian Sassi, que nos treinamentos estava jogando melhor. Tá? E quando isso acontece, vem abaixo. O Ian Sassi acabou fazendo gol, nós vencemos o jogo. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte: eu saio do Vasco, o Lucas não tem nada a ver com isso, só para dar um exemplo
de como depois as pessoas têm que entender um pouco o treinador também. Eu saí do Vasco, nós estamos falando de quase 2 anos, eu não vi o Lucas depois jogar com outros treinadores. É porque estava muito perto daquela Taça São Paulo. Só para entender um pouquinho as escolhas nossas também. Que, só para dar um exemplo de outra, se eu entendi bem a sua pergunta, de outra, Claro, é isso. de outro clube que eu saio com um pouquinho de polêmica. Eu vou ser bem rápido, por favor, mas me deem esses minutos. O Botafogo, por exemplo, quando eu vou para o Botafogo, para livrar o rebaixamento, nós conseguimos, eu gostaria de lembrar isso, inicia o ano o Carioca. Quando eu fui vice-campeão com o Vasco, se eu não estiver enganado, o Botafogo terminou o campeonato em 8º, no ano que eu fui vice-campeão com o Vasco. Tá? Então, o que nós conversamos antes de iniciar a pré-temporada? Que nós dessemos 2 jogos para a equipe principal, para ganhar um pouco mais, para nós não repetirmos um campeonato do ano anterior. Lembrando que em 2018 eu tinha sido campeão com o clube. Então, deixamos a ideia até da diretoria, era que nós jogássemos com o sub-20, mas como eles estavam indo muito mal na Copa São Paulo, nós preferimos colocar os profissionais, aqueles que a gente entendia que não começariam no time titular, ou até alguns que não continuariam no clube na temporada, tá? E perdemos os 2 primeiros jogos. Eu assumo o time com o elenco todo à minha disposição. Nós fizemos 3 vitórias seguidas, um empate contra o Caxias na Copa do Brasil fora de casa, onde o Caxias, naquela oportunidade, Rizek e amigos, era o campeão do primeiro turno no Gauchão. Se eu não me engano, não tinha nem tomado gol em Caxias ainda. Ou seja, time difícil de enfrentar. Passamos de fase. Eu perco depois contra o Fluminense no Clássico. E sou demitido em casa horas depois do jogo. E o que eu quero dizer? Planejamento não teve nenhum. Tudo da boca para fora. Chega o Paulo Autuori, eu fiz questão de ver naquela época se ele estava mudando algum jogador, se os resultados estavam vindo tão diferentes daquilo que o clube já esperava pelo elenco que tinha. Não aconteceu nada. E, infelizmente, eu digo de coração, porque é um clube que eu gosto muito e serei eternamente grato ao São Barros por ter me dado a oportunidade. A gente está com problemas técnicos na entrevista com o Alberto Valentim, mas assim, eu acho que um bom resumo é que a vida de técnico no Brasil é ter sempre uma mala pronta com as suas roupas, porque você pode estar em qualquer parte do território nacional aqui de um dia para o outro. E ele é a grande personificação disso.